Do Lu da Lu. Volume 20. Capítulo 138. Sacrifício de sangue, a estrada do inferno. Tang San sorriu calmamente. Meu objetivo de vir aqui era atravessar essa estrada do inferno. Rei do massacre, eu aprecio suas boas intenções. Por favor, abra a entrada para a estrada do inferno. Eu desejo atravessar essa provação junto com a emissária do inferno. A expressão do rei do massacre repentinamente mudou. Você quer atravessar a estrada do inferno junto com ela? Não me diga que vocês se esqueceram de onde os dois são. Juliana sorriu friamente. Neste mundo não há inimigos eternos. Apenas benefícios eternos. Ao invés de duas pessoas morrerem na estrada do inferno, por que não temos nós dois saindo como verdadeiros deuses da morte? Não é preciso você se preocupar sobre os assuntos entre nós. Grandioso rei do massacre, por favor, proceda de acordo com as regras da cidade do massacre. Auréola após auréola de luz vermelha foi liberada do rei do massacre. Se não fosse por causa dos receios em seu coração, ele já teria arruinado essas duas pessoas diante dele muito tempo atrás. Com a força atual de Tang San e Juliana, eles eram como apenas insetos diante dele, mas ele não podia fazer nada porque ele tinha medo. Tinha medo da destruição da cidade do massacre. Embora ele pudesse contar com esse mundo, se as pessoas por trás de Tang San e Juliana fossem provocadas, talvez ele ainda colapsaria. Já que é assim, atravessem a estrada do inferno. Ter companhia na estrada do inferno também faz dela uma boa jornada. Se vocês conseguirem passar pelas provações da estrada do inferno e se tornarem uma nova geração de deuses da morte, por favor, transmitam minhas saudações aos seus anciãos. A entonação do rei do massacre havia claramente se tornado fria, ao ponto de ela até parecer um pouco zombeteira. Seria realmente tão fácil assim atravessar a estrada do inferno? Mesmo se os dois forem juntos, ainda não será tão fácil. Uma densa fumaça vermelha abruptamente foi liberada do rei do massacre. A grandiosa aura forçou Tang San e Juliana a rapidamente recuarem, diretamente se afastando mais de 10 metros antes de conseguirem ficar de pé com estabilidade. O que o rei do massacre liberou não era realmente intenção assassina, mas sim uma aura extremamente perversa, que fez a medula óssea das pessoas endurecesse por causa do frio. As sinistras frias ondulações vermelhas lentamente se dispersaram. Em praticamente alguns piscares de olhos, elas já haviam se espalhado por toda a arena. Cada um dos degenerados nas arquibancadas estava extremamente animado. Todos eles queriam ver a abertura da estrada do inferno. Entretanto, o que eles não sabiam era que suas próprias vidas já haviam chegado ao fim. Além dos deuses da morte e do rei do massacre, ninguém mais havia visto a abertura da estrada do inferno antes. Porque as pessoas que haviam visto isso tinham todas morridos. Era possível dizer que elas haviam se tornado a oferenda para abrir a estrada do inferno. Tang San e Juliana logo descobriram que embora a luz vermelha sendo emanada do rei do massacre causasse uma grande pressão sobre eles, ela não estava realmente direcionada aos dois, mas às arquibancadas ao redor. Os degenerados originalmente torcendo de forma frenética gradualmente ficaram em silêncio à medida que a luz vermelha caía sobre as arquibancadas. A expressão de cada degenerado gradualmente se tornou sem vida, então de sem vida para vermelha como sangue. Pouco tempo depois, a luz vermelha formou uma enorme barreira sobre toda a arena do massacre infernal. Dolorosos gritos miseráveis começaram a ressoar dos primeiros a serem tocados pela luz vermelha. Influenciados pela luz vermelha, aqueles degenerados pareceram ficar meio insanos, fazendo o seu máximo para coçar suas faces, seus corpos. Degenerados capazes de sobreviver na parte interna da cidade eram, na sua maioria, relativamente fortes. Agora sua força inteira foi completamente virada contra eles mesmo, ao ponto de até esses gritos ressoando ainda terem um tom de alegria e animação, como se estivessem obtendo um prazer sem limites dessa automutilação. Pele sendo arrancada, sangue se espalhando por todo lugar. Eles até arrancaram seus próprios órgãos, totalmente insanos, parando apenas quando suas vidas já tinham os deixados completamente. Essa mudança se espalhou e afetou cada vez mais pessoas, até ela se estender a todos os presentes. Embora Tang San e Juliana tivessem experienciado massacres imensuráveis aqui na cidade do massacre, confrontados com uma cena tão assustadora em larga escala, suas faces ainda ficaram pálidas, sentindo que o espírito assassino dentro deles estava se tornando cada vez mais difícil de suprimir. Olhando um para a face do outro, Juliana percebeu uma corrente perversa passar pelos olhos de Tang San. Contanto que eles fossem humanos, contanto que eles tivessem um fragmento de humanidade, assistindo a essa cena, eles também ficariam cheios de aversão por essa cidade do massacre. Sangue escorreu pelo chão e começou a se condensar. A enorme quantidade de sangue era como pequenos rios, fluindo por imperceptíveis pequenos canais embaixo dos assentos e sendo derramados no centro da arena do massacre. Incontáveis fluxos de líquido vermelho puderam ser claramente vistos fluindo para dentro do ringue como pequenas serpentes. Tang San inconscientemente cerrou seus punhos. Uma rica intenção assassina constantemente rompeu dentro dele, arriscando explodir a qualquer momento. Ser capaz de se tornar uma oferenda para abrir a estrada do inferno é uma honra para eles. O rei do massacre disse em voz baixa. Agora, os gritos já haviam gradualmente parado. Além de Tang San, Juliana e do rei do massacre, já não havia mais nenhuma outra pessoa ali. Sangue fluiu para dentro da arena, mas não em linhas retas. Em algum momento desconhecido,
Linha após linha de sulcos apareceram no chão e o sangue fluiu para dentro deles, gradualmente convergindo num enorme design vermelho no chão. Agora, Tang San e Juliana estavam dentro desse padrão. Era bem difícil ver claramente o design inteiro, mas os dois tinham ossos espirituais do tipo crânio e sua força espiritual excedia em muito a de mestres dos espíritos normais. Por acaso, fechando seus olhos ao mesmo tempo, sua força espiritual foi liberada no ar, observando as circunstâncias nos arredores. Eles descobriram que o padrão de sangue condensado era inesperadamente uma criatura similar a um pássaro, apenas parecendo um pouco estranha. Ela não era tão simples quanto um pássaro comum. O que é isso? Enquanto Tang San estava ponderando sobre isso, de repente os olhos do pássaro brilharam. A força espiritual de Tang San e Juliana foi esmagada em praticamente um instante. Uma enorme luz vermelha se elevou, rapidamente engolindo os dois. A percepção de tudo nos arredores se tornou indistinta. Apenas a voz grave e afiada do rei do massacre ecoou em seus ouvidos. Eu desejo sorte a vocês na estrada do inferno. No instante em que sua força espiritual foi esmagada, Tang San finalmente percebeu o que era aquele design de pássaro. Um morcego. Aquilo era o desenho de um morcego. Engolidos por aquela luz vermelha, Tang San e Juliana simultaneamente sentiram o chão desmoronar sob seus pés. Tudo nos seus arredores se tornou ilusório. Toda a percepção deles foi selada nesse instante. Aquela dor de não ter controle fez um tipo de medo indescritível surgir em seus corações. O que eles não viram foi a intenção assassina condensada numa fraca camada branca que protegeu seus corpos. Se não fosse por essa intenção assassina, no instante em que eles foram cobertos por aquela luz vermelha, eles realmente teriam sido engolidos. Liberando o poder espiritual, além daquela camada branca de intenção assassina agitada, Tang San ainda tinha uma camada de fraca luz azul nebulosa ao seu redor. Comparada à sinistra luz vermelha perversa e fria como gelo, embora a luz azul que Tang San liberou não fosse forte, ela ainda estava cheia do fôlego da vida. Uma vitalidade tenaz firmemente protegeu Tang San dentro dela, não apenas o isolando da luz vermelha do lado de fora, mas também daquela camada de intenção assassina. Consequentemente, embora Tang San fosse incapaz de controlar qualquer coisa no mundo exterior, sua intenção assassina sendo temporariamente isolada o aliviou da necessidade de suportar aquela enorme pressão e ele ficou muito mais confortável. Após uma quantidade desconhecida de tempo, acompanhado por um sobressalto violento, todas as sensações voltaram de uma vez só. A luz vermelha como sangue nos arredores gradualmente desapareceu. Enquanto Tang San e Juliana despertavam completamente, eles descobriram que estavam em cima de uma plataforma redonda. Essa plataforma tinha apenas uns 5 metros de diâmetro, não muito grande. Os dois estavam caídos no chão. Eles acordaram praticamente simultaneamente e, portanto, seus olhares também simultaneamente caíram um sobre o outro. Tang San viu que o corpo de Juliana estava liberando uma camada de fraca névoa vermelha. Seus olhos já haviam se tornado completamente vermelhos. Ao redor dela, ondulações brancas estavam constantemente ficando mais fortes e embora ela estivesse olhando para ele, seu corpo estava sofrendo espasmos constantes, como se ela estivesse aguentando uma dor enorme. Com o coração contraindo, Tang San gritou com a voz grave: Juliana, acorde. Enquanto falava, ele ergueu sua mão direita, pressionando o topo da cabeça de Juliana. Um fôlego de vida abundantemente puro foi transmitido de seus braços para a cabeça de Juliana e, sob aquelas flutuações de fraca luz azul, o corpo trêmulo de Juliana gradualmente voltou ao normal. A cor vermelha em seus olhos também desapareceu subsequentemente. Não havia inimigos eternos, apenas benefícios eternos. As perspectivas da estrada do inferno eram desconhecidas e ter um companheiro a mais sempre era melhor do que deixá-la freneticamente arrastá-lo para a ruína. Nesse momento, Tang San constantemente disse a si mesmo para suprimir seu rancor contra o rol dos espíritos e temporariamente cooperar com essa beldade da geração de ouro diante dele. Obrigada. Cuspindo essa palavra, tanto Juliana quanto Tang San ficaram chocados, porque a voz dela inesperadamente já havia se tornado um pouco rouca. Tang San respondeu: Vamos cruzar o rio no mesmo barco. Olhando para Tang San, claramente havia alguma coisa nos olhos de Juliana. O olhar dela se moveu e ela harmonizou a respiração dentro de seu corpo, então se virou para observar os arredores com Tang San. Os dois eram pessoas inteligentes e naturalmente não agiriam cegamente. Primeiro observar a situação dos arredores era claramente o mais importante. Olhando cuidadosamente, os dois não puderam evitar respirar fundo. As circunstâncias deles eram ainda mais perigosas do que eles haviam imaginado. Tudo ao redor deles parecia levemente avermelhado com sangue. Fora da plataforma de 5 metros de diâmetro sob seus pés, inesperadamente, havia um abismo sem fundo. Parte 2. Além disso, uma pequena estrada estreita de menos de meio xi de largura, capaz de suportar apenas 2 pés juntos, levava a uma escuridão desconhecida e esse também era o único caminho levando para fora da plataforma onde eles estavam. Olhando um para a face do outro, Tang San e Juliana não puderam evitar franzir suas sobrancelhas. Uma luz piscou na mente de Juliana. Eu não sei o que há lá embaixo. O coração de Tang San apertou. Em relação a essa situação perigosa diante deles, ele não estava particularmente preocupado internamente. Embora o pequeno caminho à frente estivesse completamente suspenso no ar, contando com a grama azul prateada,
Com a garra voadora divina, assim como com as 8 lanças de aranha, ele podia facilmente garantir que não cairia. É claro que isso era sob a premissa de que essa pequena estrada não se partisse. Mas Juliana claramente estava pensando em procurar por outro caminho. Eu vou dar uma olhada. Tang-san engatinhou no chão. Ele não tinha escolha a não ser proteger Juliana. Apenas esticando sua cabeça para além da borda da plataforma, ele olhou para baixo. Embaixo tudo estava escuro e nebuloso, mas isso não era problema para Tang-san. Uma luz azul escura escapou de seus olhos, a distância instantaneamente diminuiu. Se virando e se levantando num pulo, a expressão de Tang-san pareceu um pouco monstruosa. Como foi? Você conseguiu ver alguma coisa? Juliana perguntou calmamente. Tang-san assentiu. Tem sangue lá embaixo. Você pode chamar isso de um reservatório de sangue. Se eu não estiver errado, esse reservatório de sangue embaixo de nós deve armazenar o sangue de todas as pessoas mortas durante todos os anos da cidade do massacre. Isso é o que eles chamam de Blood Mary e a oferenda para essa estrada do inferno. Juliana pareceu contemplar alguma coisa e após muito tempo, disse. Analisando de forma simples, essa estrada do inferno não é apenas o caminho para fora da cidade do massacre, mas também deve ser o coração da cidade do massacre. Assim que disse isso, ela claramente percebeu que os olhos de Tang-san brilharam diante dela e os dois disseram praticamente ao mesmo tempo. Ou talvez isso possa ser chamado de a fonte de energia do misterioso domínio da cidade do massacre. Descobrindo que ele disse exatamente a mesma coisa que ela, Juliana corou, virando sua cabeça. Tang-san pareceu um pouco embaraçado. Ao mesmo tempo ele não pôde evitar ficar secretamente surpreso. Essa Juliana realmente era astuta, digna de ser a discípula direta da Pontífice Suprema. A demonstração de Juliana também o deixou feliz por escolher cooperar. Ter uma parceira tão astuta claramente era uma coisa boa quando falando sobre atravessar a estrada do inferno. Juliana naturalmente não sabia sobre o que Tang-san estava pensando e continuou sua análise. Tang-in, você não percebeu que o sangue é a coisa mais importante na cidade do massacre? O que eles chamam de Blood Mary parece vir daqui. Assim como você disse, há um veneno lento nesse sangue, mas ele pode causar certo efeito estimulante. Há muitas formas de controlar as pessoas. Por que o governante da cidade do massacre sempre usa o sangue? Apenas para passar uma impressão ainda mais misteriosa? Eu acho que não. Definitivamente existe algum segredo nisso aqui. Tang-san assentiu, dizendo. Eu penso do mesmo jeito que você. Embora nós não saibamos o verdadeiro segredo desse sangue dentro da cidade do massacre agora, nós podemos ter certeza de que se a fonte do sangue for perdida, isso será um enorme golpe para a cidade do massacre. Ao ponto de isso poder ser até devastador. Eu acredito que esse tipo de lugar já deveria ter sido extinguido muito tempo atrás. Mas o seu rol dos espíritos infelizmente toma uma atitude indiferente. Não me diga que é para ter para onde enviar alguns criminosos. A expressão de Juliana mudou, dizendo com indiferença. Esses assuntos estão fora do meu controle. Eu sei que a sua escola Céu Claro tem uma opinião bem forte do nosso rol dos espíritos. Mas agora nós ainda deveríamos primeiro resolver o problema diante de nós. Assentindo suavemente, Tang-san olhou para a escuridão distante. Essa estrada estreita deve ser a chamada Estrada do Inferno. Eu não sei o quão longa ela é, mas eu posso ter certeza de que não vai ser tão simples quanto atravessá-la andando. Há um enorme reservatório de sangue embaixo e é bem possível que haja bestas ferozes ou toxinas dentro dele. Ir por baixo não será desejável. Nossa melhor opção para sair daqui ainda é por cima. Juliana assentiu, dizendo. O remédio que você me deu da última vez foi eficaz. Você não tem algum medicamento que pode prevenir toxinas? Descendo por aqui nós poderemos pelo menos ter a sensação de aversão sob nossos pés. Essa estrada estreita me passa uma sensação de perigo. Tang-san balançou sua cabeça, dizendo. O mundo tem venenos de todos os tipos de fantásticas variedades. Não há remédios que podem resistir a todos os venenos. Eu sinto mesmo que você, essa estrada do inferno realmente é perigosa. Mas a sensação que eu senti de lá embaixo é ainda mais perigosa. Eu acho que ainda deve ser melhor nós unificarmos nossos pensamentos antes de partirmos. Juliana não hesitou nenhum momento em dizer. Eu vou te ouvir. Eu só quero fazer uma proposta. Já que nós não temos métodos para resistir ao veneno, ir por cima claramente é nossa única opção. Essa talvez também seja a única forma de acordo com todos que atravessaram essa estrada do inferno antes. Infelizmente, nós não temos qualquer informação em relação a isso. Antes de vir, a deusa da morte que eu conheço me disse uma coisa. Há situações de todos os tipos na estrada do inferno. Nossa experiência certamente será um pouco diferente da dela. Ao invés de nos contar a situação concreta daqui, nós ficaremos melhor fazendo as coisas lentamente. Dessa forma nós seremos ainda mais cuidadosos. Tang-san internamente pensou que talvez essa também fosse a razão pela qual seu pai não lhe contou tudo sobre a estrada do inferno. A estrada sempre era um caminho único para cada um. Agora a qualidade da sólida força de vontade do par foi revelada. Todas as pessoas normais ficariam ansiosas para sair logo ao chegar em algum lugar estranho e cheio de terror. Mas Tang-san e Juliana não eram assim. Os dois se sentaram sobre a plataforma, acalmando seus corações e harmonizando suas respirações. Eles não sabiam que crises estavam prestes a enfrentar. Então manter sua melhor condição era a melhor escolha deles nesse momento.
O par gastou 2 horas inteiras cultivando. Dentro dessa estrada do inferno, seu poder espiritual ainda estava suprimido por uma força indescritível e eles só podiam contar com os mesmos métodos de autodefesa usados na cidade do massacre. Abrindo seus olhos praticamente sem diferenças de quem foi o primeiro ou o último, eles se levantaram ao mesmo tempo. Juliana abriu seu cinto, agilmente arrancando sua roupa exterior e expondo sua roupa de baixo. Sua roupa de baixo era rosa, a parte de cima era um pequeno top rosa sem mangas, cobrindo apenas as partes mais importantes. Embaixo ela usava apenas um par de shorts colados. Arrancando sua roupa exterior desse jeito, ela revelou o segredo de seu corpo. Normalmente inteiramente envolto em roupas negras, o corpo de Juliana ficava ocultado muito bem. Além de sua estatura alta, mais nada podia ser visto. Entretanto, nesse momento seus segredos foram completamente revelados diante de Tang San. Juliana tinha quase a mesma altura que Xiao Wu. Sua pele clara foi destacada pela escuridão ao redor, adicionando um pouco mais de charme. Sua pele era tão brilhante e delicada que ela até mesmo refletia um pouco da luz. Duas coxas finas e perfeitamente retas unidas, revelando uma curva gentil. Sua fina cintura estava exposta, formando um arco impressionante com sua bunda saliente. No seu torso, o busto moderado sob a roupa exibia duas pequenas protuberâncias. Nenhuma falha podia ser encontrada em seu corpo. Os movimentos de Juliana removendo suas roupas pareceram bem naturais, jogando suas roupas no chão, em seguida penteando seu longo cabelo. Seu corpo inteiro pareceu tenso e ágil. Em seguida ela começou a rasgar suas roupas descartadas. Olhando para Juliana, um fluxo quente não pôde ser parado na parte inferior do abdômen de Tang San. O espírito de Juliana era a raposa charmosa, que era extremamente boa em charme por si só. Embora ela não tivesse usado realmente suas habilidades em Tang San agora, aquele perfeito corpo delicado dela era o melhor médium para o charme. Apesar de Tang San saber por que ela fez o que ela fez, por um momento ele ainda ficou um pouco atônito. Afinal, essa era a primeira vez desde que ele nasceu que ele viu o corpo de uma jovem mulher desse jeito. Juliana podia parecer agir bem naturalmente na superfície, mas em seu coração ela na verdade ainda estava desesperadamente nervosa. Embora ela fosse bem conhecida por suas habilidades de charme, ela na verdade era extremamente pura. O Yan da geração de ouro já estava atrás dela fazia muito tempo, mas ela nem mesmo concordava em tocar a mão dele. Se ao invés de Tang San ela estivesse cooperando com outra pessoa, ela não concordaria em deixar seu corpo ser visto desse jeito nem se ela morresse. Pelo que você ainda está distraído para ainda não ter tirado suas roupas? Juliana disse para Tang San. Ela manteve seu tom o mais calmo possível, disfarçando o constrangimento em seu coração. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: não precisa, um conjunto de roupas é o suficiente. A distância entre nós dois não pode ser muito grande. Juliana olhou irritada para ele, pensando em seu coração. Se havia roupas o suficiente, por que você não tirou as suas? Porém, em seu coração ela ainda estava bem confortável. Pessoas astutas juntas podiam economizar muitas trocas desnecessárias. Ela tirou as roupas e Tang San entendeu sua intenção. Aquilo que é chamado de, não tema um oponente que parece um deus. Antes tema um companheiro que age como um porco. Claramente, por meio desse pouco tempo de contato, os dois já tinham certeza de que o outro não era um porco. Quanto aos deuses ou fantasmas que eles poderiam encontrar na estrada do inferno, eles só podiam avançar e descobrir passo a passo. Tang San naturalmente viu o significado da expressão de Juliana e deu de ombros impotentemente. Foi você quem agiu rápido demais. Olhando para as roupas já rasgadas em tiras em suas mãos, Juliana não sabia se ria ou chorava. Parecia que sua cobertura ainda era insuficiente. Tendo se despido muito rápido, agora não havia mais tempo para se arrepender disso. Parte 3. Embora ela pensasse assim em seu coração, os movimentos de suas mãos não pararam, rapidamente rasgando as roupas e as amarrando uma na outra. Em pouco tempo, uma corda trançada de 7 metros foi finalizada. Tang San não se despir dessa forma não significava que sua mente era mais lenta que a de Juliana, mas sim que ele subconscientemente deixou passar esse método porque ele tinha a grama azul prateada. Mas é claro que ele não podia facilmente exibir a grama azul prateada diante de Juliana. Simultaneamente possuindo o martelo céu claro e a grama azul prateada, com a inteligência de Juliana, como isso poderia não levantar dúvidas? Quanto a você, vai andar na frente ou atrás? Juliana entregou uma das pontas da corda para Tang San. Avançar por uma estrada tão estreita claramente se tornaria muito mais fácil com as duas pessoas amarradas juntas. Também foi por isso que Juliana tirou as roupas. Tang San não hesitou em dizer: eu vou na frente. Ele praticamente nem pensou nessas palavras. Em termos de segurança, atrás era claramente um pouco mais seguro do que na frente, mas Tang San não tinha escolha. Deixá-lo ir atrás e constantemente ver a sedutora figura indutora de atos criminosos de Juliana, talvez tudo acabasse sem nem mesmo eles precisarem atravessar a estrada do inferno. Ele não queria ter qualquer envolvimento com Juliana. Juliana pareceu entender a forma de pensar de Tang San e sorriu docemente. Ela tinha confiança completa em seu charme. Como resultado das características do seu espírito, ela havia recebido um treinamento especial de sedução desde a infância. Juliana pensava que, enquanto podiam existir meninas mais belas,
Era impossível haver uma garota mais atrativa do que ela. Cada um amarrou uma das pontas da corda em sua cintura. Tang San virou sua cabeça para olhar para Juliana, a tempo de vê-la ajustar seu busto. Com seu charme inato, mesmo um movimento tão pequeno fez o coração de Tang San acelerar. Rapidamente se virando e moderando sua força espiritual, ele eliminou os pensamentos distratores de seu coração. Vamos. Vendo Tang San rapidamente virar sua cabeça, Juliana não pôde evitar rir internamente. Pensando, parece que você realmente não é uma pedra. Porém ela rapidamente restringiu sua vontade de provocar o coração de Tang San. Com o olhar se tornando frio e focando completamente sua mente, ela seguiu atrás de Tang San na direção daquela estreita estrada de apenas meio xi de largura. Não olhe para baixo, Tang San alertou Juliana. Seu ritmo não era rápido, mas a distância que ele cobria a cada passo era bem regular. Os dois eram talentos extraordinários da geração mais jovem de mestres dos espíritos. Nenhum deles tinha uma cultivação fraca. Caminhar por esse tipo de estrada não era nada. Ainda somando a qualidade mental deles, como resultado eles conseguiam manter um ritmo constante mesmo após entrar nessa estrada estreita. Juliana seguiu atrás de Tang San. Os dois estavam separados por uma distância de 3 a 4 metros. Internamente ela não pôde evitar admirar um pouco mais esse homem. Os passos constantes dele sem dúvidas eram para que Juliana tivesse mais facilidade para pegar o ritmo, mantendo essa distância ideal. Tang San também não pôde evitar suspirar internamente de admiração pela inteligência de Juliana, porque quando ele dava um passo à frente, sempre que ele avançava com seu pé esquerdo, Juliana inevitavelmente caminhava com o direito. Dessa forma, quando o centro de gravidade de Tang San estava parcialmente para a esquerda, o de Juliana estaria parcialmente para a direita. Se por acaso um deles perdesse o equilíbrio, a outra pessoa ainda poderia ajudar por causa da diferença da posição de seus centros de gravidade. Além disso, Juliana sempre estava segurando sua ponta da corda com uma mão, pronta para aplicar força a qualquer momento. Embora fosse a primeira vez deles cooperando, o entendimento tácito dos dois lados imperceptivelmente formado os fez perder o fôlego. A força espiritual do par começou a se espalhar. Nenhum deles se atreveu a liberá-la muito excessivamente. Apenas num alcance de 50 metros de diâmetro com eles no centro. Até o movimento do vento soprando uma folha de grama não poderia ser ocultado deles. Tang San andou na frente, apertando os olhos levemente, observando atentamente o caminho com o olho do demônio púrpuro. A distante escuridão não era um grande problema para ele. Mas apesar de ter o olho do demônio púrpuro, sob esse tipo de luz, ele ainda só conseguia ver por cerca de 1 quilômetro à frente. Além disso, sua visão ficava mais vaga. Suas mãos penderam naturalmente ao lado de sua cintura, acariciando o 24 pontes ao luar. Agora ele e Juliana eram como um par de gafanhotos presos por um fio. Se eles encontrassem alguma situação, eles não poderiam se mover muito amplamente ou atrapalhariam um ao outro, causando uma catástrofe devastadora. Mantendo um ritmo uniforme, os dois lentamente desapareceram dentro da escuridão vermelha. A plataforma atrás deles já não podia mais ser vista. Tang San não andou rapidamente porque, como a pessoa na frente, ele tinha que prestar atenção em muito mais coisas do que Juliana. Além disso, ele também se manteve um pouco alerta com Juliana atrás dele. Na situação atual, ele entendia que não era o único a ter cartas na manga, Juliana certamente também tinha. Entretanto, ele não sabia quais eram as dela. Quanto mais eles andavam por essa estrada do inferno, maior a pressão sobre Tang San se tornava, porque ele não sabia se Juliana tentaria agir contra ele quando eles saíssem desse lugar. Afinal, uma pessoa a mais com o domínio do Deus da Morte certamente seria uma grande ameaça no futuro. Mesmo se Juliana não soubesse que ele era o Tang San, a identidade implicada pelo martelo céu claro ainda era o suficiente para ela determinar que não existiam relações amigáveis entre eles. Enquanto eles caminhavam à frente, Tang San repentinamente parou e Juliana atrás dele fez o mesmo praticamente no mesmo instante. Sem dar nem mais um passo, mostrando o quão focada sua mente estava agora. O que foi? Juliana perguntou em voz baixa. Tang San disse. Nós já demos mais de 364 passos. Você não percebeu que o ar começou a esquentar. Além disso, parece que não está mais silencioso aqui, há sons ao nosso redor. Embora eles sejam fracos e distantes, nós devemos ser seu alvo. Tome cuidado. Ouvindo Tang San, Juliana não pôde evitar ficar secretamente chocada. Embora ela soubesse que Tang San não era fraco, ela não esperava que sua força espiritual fosse realmente tão formidável. Agora ela ainda não havia percebido os sons dos quais Tang San tinha falado, apesar de ela de fato ter sentido o aumento da temperatura. Isso provava que a força espiritual de Tang San estava acima da dela. Olhando para o jovem em sua frente que claramente não era mais velho do que ela, Juliana assentiu silenciosamente e dobrou seus punhos, uma adaga apareceu em cada mão. Tang San não invocou o martelo céu claro, mas Juliana viu que havia alguma coisa nas mãos de Tang San, brilhando com uma luz fraca na escuridão vermelha ao redor deles. Gradualmente, aqueles sons minúsculos também ecoaram na fronteira espiritual de Juliana. Os sons não eram altos, mas sua frequência era extraordinariamente alta. Assim como Tang San disse, esses fracos sons estavam se aproximando na direção deles. De repente, Tang San disse um pouco impacientemente. Eu sei motivo de estar ficando mais quente.
O reservatório de sangue lá embaixo está mais próximo de nós. Ah, como isso é possível? O caminho não está inclinado. Juliana olhou um pouco chocada para o abismo embaixo. Ela ainda não conseguia enxergar nada até onde seus olhos podiam ver. Vertigem e tontura a atacaram. Ela rapidamente se recompôs e ficou de pé adequadamente, não se atrevendo a olhar de novo. Tang-san abaixou sua voz. Anteriormente, a piscina de sangue embaixo de nós estava a cerca de 1 quilômetro de distância de nós. Mas agora ela já deve estar a cerca de 900 metros. Foi por isso que eu senti a temperatura aumentar. Parece que pode não ter apenas sangue nesse reservatório, mas também é possível que haja magma. Se a temperatura continuar a aumentar à medida que avançamos, então eu tenho certeza de que no final da estrada nós seremos submersos em magma. Esse também é o verdadeiro teste da estrada do inferno. Ouvindo o Tang-san, Juliana não pôde evitar que seu coração tremesse. Uma simples análise interna também a levou à mesma conclusão. Tang-san disse em voz baixa. Vamos ignorar isso por enquanto? Não importa o que. Nós ainda precisamos lidar com a crise diante de nós primeiro. Já está aqui. Um zumbido ficou cada vez mais alto e com o olho do demônio púrpuro, Tang-san conseguiu ver vagamente algumas sombras vermelhas rapidamente se aproximando. Logo ele entendeu o porquê de a frequência do som ser tão alta para seus sentidos espirituais. Porque não havia apenas uma ou duas dessas criaturas se aproximando rapidamente, mas sim uma revoada. Uma revoada de pelo menos umas 1000 delas. Aquelas criaturas voadoras finalmente puderam ser vistas com clareza à medida que se aproximavam. Eram morcegos vermelhos como sangue, que pareciam impressões em menor escala daquele design cor de sangue no chão da arena do massacre infernal. O tamanho de cada morcego era de cerca de 1 chi. Mas suas enormes asas se esticavam por mais de 1 metro. 1 ou 2 desses morcegos cor de sangue com certeza não era um problema. Mas quando mais de 1000 apareciam do nada, eles eram como uma nuvem vermelha, rapidamente voando na direção de Tang-san e Juliana. Agora a expressão de Juliana havia se tornado bem desagradável. Colocando as adagas em suas mãos no seu peito, ela perguntou em voz baixa. E agora? Tang-san disse calmamente. Contenha soldados com armas, contenha a água com barragens. Nós teremos que lutar costas com costas. Certo. Ninguém escolheria fugir numa situação como essa. Juliana agilmente se virou e ficou atrás de Tang-san, seu corpo diretamente apoiado nas costas dele. Sua bunda saliente estava encostada logo embaixo da de Tang-san e a flexibilidade repentinamente aparecendo quase fez a rigorosa força de vontade de Tang-san rachar. Claramente sentido o leve movimento de Tang-san se esquivando, Juliana também não pôde evitar ficar chocada, abrindo uma pequena distância, não deixando ela e Tang-san ficarem tão próximos quanto antes. Não importava o quão extraordinária ela fosse, ela ainda era uma mulher. Numa assustadora situação desconhecida como essa, em seu coração involuntariamente apareceu um sentimento de confiança em Tang-san. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.